Palavra de vida eterna, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 19 de julho. Palavra de Deus hoje do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, também apareceu o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, pois, o trigo no meu celeiro. Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ele seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje, domingo, dia do Senhor, a palavra de Deus nos traz parábolas contadas por Jesus. Eu gostaria de chamar a atenção a essa parábola do joio e do trigo. Sempre me chama a atenção este versículo. Diante do joio no meio do trigo, perguntam para o dono: o senhor quer que a gente arranque o joio? O senhor não plantou só a semente boa ali? De onde veio o joio então? A gente pode arrancar o joio? E aí o dono responde: não, porque senão, arrancando o joio, corre-se o risco de arrancar o trigo também. Não cabe a nós julgarmos. Tem muita maldade. Essa parábola ela traz justamente essa bondade e maldade presente no mundo. Há muita gente com coração bom, há muita gente que faz o bem, muita gente que tem bons propósitos, mas também tem muita gente maldosa, muita gente egoísta, muita gente prepotente que quer ver somente o mal da pessoa. Então tem esse bem e mal, né?
esse combate aí entre o bem e o mal, mas que estão entrelaçados. Muitas vezes é até difícil você identificar a maldade e a bondade, porque convivem juntos. E não cabe a nós o julgamento. Não está na hora de separar, de arrancar, o julgamento a gente deixa para o final. E para quem cabe o julgamento? Aqui nós temos também, bonito perceber, a paciência, né, de Deus. Deus sempre espera. Ele acredita que o joio possa se tornar trigo. Não vamos arrancar, vamos esperar. Vamos esperar. Ele acredita na minha, acredita na sua conversão. Né? Porque nós também carregamos aqui um pouquinho de bondade, um pouquinho de maldade. Não somos perfeitos. Então que essa palavra de Deus possa nos ajudar a fazer experiência dessa bondade, a paciência de Deus, para sermos pacientes também, para não julgarmos, para cuidar mais aqui da nossa vida, do trigo, fazer que brote, que cresça cada vez mais o trigo, sufocando o joio. Coloque diante de Jesus hoje a maldade que existe dentro de você. Acolha a palavra de Deus e permita que Jesus ele entre aí, toque o seu coração, permitindo que esse trigo que também está aí dentro cresça e possa sempre dar bons frutos. Que a palavra de Deus hoje possa se tornar sempre viva na nossa vida. Deus então te abençoe. Abençoe você, sua família, este domingo que Ele nos concede. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.